Deus seja louvado. Amém. Eu também agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for um filho firme e fiel até o fim. Também, irmãos, o Senhor chamou os meus pais, eu era um menino de 6 anos, cresci também nas reuniões de jovens e menores, e quando eu tinha 9 anos o Senhor também fez uma promessa na vida da minha mãe, porque como criança, irmãos, a minha mãe ia para a igreja e nós pedíamos para ficar na casa de uma tia, né? De vez em quando a gente vencia ela e ela deixava nós na casa da tia. E chegou no culto, na hora da palavra, a nossa comunhão era na Vila Camilópolis, em Santo André. O Senhor usou o nosso saudoso irmão Luiz Galdino e falou assim: irmão, onde você deixou seu filho? Você tem que trazer o seu filho aqui. Aqui ele vai aprender as coisas de Deus e lá no futuro você vai comer da boca dele também. Eu tinha 9 anos, nem estava na igreja, o Senhor fez essa promessa para minha mãe. Também me chamou nos dias da minha mocidade, preparou esposa, deu um casal de filhos, também preparou de ser oficializado músico. E no ano de 2004 o Senhor me separou para cooperador de jovens e menores ali no Jardim Mimar, cumprindo a palavra que o Senhor tinha falado com a minha mãe. E agora, no final de novembro do ano passado, o Senhor também nos tem separado para cooperador do ofício ministerial naquela casa de oração. Irmãos, também a respeito do selo da promessa, eu ainda moço, um dia entrei na reunião de jovens e menores com o meu instrumento, e o Senhor mostrou para o nosso irmão Ezequiel, que na época era o cooperador de jovens, e eu moço. Você falou: hoje a palavra está com esse moço que está entrando aí. Eu entrei, né, irmãos, como todas as reuniões, toquei meu instrumento, e chegou na hora da palavra, ele oferecia para os auxiliares e ninguém levantava, e ele esperou bastante, irmãos, creio que uns 10 minutos. E aí uma hora meu coração faltava sair pela boca, eu não sei como eu já estava aqui. A primeira palavra que o Senhor me deu foi água feita vinho. Quando eu desci, irmãos, foi 5 minutos a palavra, muito rápido. Quando eu desci, o Senhor, o inimigo veio fazer uma guerra. Você foi levantar, o que você foi fazer, né? Foi sua carne, enfim, né, irmãos? Veio fazer guerra. E aí na oração de agradecimento teve um alarido na igreja, mas eu estava provado por causa da guerra. Quando cheguei na minha casa, a minha irmã, na oração de agradecimento, foi selada com a promessa. Glória a Deus. E o Senhor me confirmou que foi Ele mesmo que revelou a palavra. Glória ao nome do Senhor. Mas eu mesmo não era selado com a promessa, irmãos. E durante muitos anos, já como cooperador de jovens e menores, não era selado com a promessa. Meu papai era auxiliar, era porteiro, minha mamãe auxiliar nas portas. E no ano de 2016 o Senhor recolheu meu papai. Ficou enfermo, com um linfoma, se tratou durante 2 anos, e no ano de 2016 o Senhor levou meu pai. Meu pai era meu companheiro de visita, de congregar, onde eu ia meu pai estava junto. Irmãos, então o Senhor nos confortou, porque sabíamos que era um caro servo de Deus, não é, irmãos? E já estava dormindo o sono do justo, mas também triste pela perda. E no ano de 2017, irmãos, era o primeiro ano que meu pai não ia estar junto na Santa Ceia. E na véspera da Santa Ceia, nós estávamos ali fazendo a limpeza da igreja, preparando, né, a joelheira, enfim. E depois daquele trabalho, estava lá o nosso irmão Adolfo, que é o nosso ancião, o nosso irmão Ezequiel, que é ancião agora também, na época era cooperador, o diácono. E o irmão Adolfo falou assim: agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento, e um grupo de irmãos, e insistiu para eu abrir, irmãos. Eu falei: não vou abrir, tá aí os irmãos, né, o ancião, o cooperador, o diácono. Ele insistiu e não teve jeito. Eu tive que abrir aquela oração, e na oração, irmãos, comecei a orar para agradecer aquele trabalho, mais um ano de vitória que o Senhor estava nos dando, iríamos participar de mais uma Santa Ceia. Irmãos, e de forma involuntária saiu da minha boca: e alguém não vai participar porque já venceu. Lembrando do meu pai, mas saiu de forma involuntária. Quando eu falei assim, o Senhor veio e me selou com a promessa. Confortou a minha alma, e essa joia está no meu coração também. Agradeço a Deus por essa força e liberdade, peço a oração da irmandade. Deus seja